Mateus 5:6. Vamos juntos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mais uma vez. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aleluia. Senhor, muito obrigado por tua palavra, Santíssimo Deus de Israel, Deus da igreja, dono da igreja. Tu és a nossa fonte de vida, tu és a nossa fonte de nutrição, tu és o nosso alimento. Teu corpo é a verdadeira comida, teu sangue a verdadeira bebida. A tua vontade é suficiente para nós. É suficiente para nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Te louvamos, Senhor. Nós amamos a tua palavra. Desejamos nos alimentar e nos dessedentar nela nesta noite. Que o teu Espírito confira aos nossos corações, convença-nos, transporte-nos as realidades espirituais da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar aqui, por favor. Falei na semana passada que era o nosso último momento dentro da quinta palavra da cruz, mas eu não sei se infelizmente ou felizmente, felizmente você assim, nós vamos continuar na quinta palavra, e para isso nós vamos antes lembrar todas elas. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deus meu, foram comigo, né? Tá vendo aí? Que Deus meu nada. O que é? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Palavras para o ladrão da cruz. Terceira palavra, mulher, eis aí teu filho. Quarta palavra, Deus meu, por que me desamparaste? Quinta palavra, tenho sede. Sexta palavra, está consumado. Sétima palavra, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Amém. Nós estamos na quinta palavra, e essa palavra tem muita relevância para nós, e eu quero também te dizer que essa palavra tem uma relevância profunda, uma relevância espiritual muito elevada, muito profunda, até porque o Espírito Santo de Deus é semelhante a águas que satisfazem, há uma fonte que satisfaz, há um rio de vida, há uma chuva serôdia, há uma água que purifica. Há várias imagens, e principalmente essas imagens estão principalmente dentro dos profetas Ezequiel e Isaías. As expressões sobre água, sobre rio. Joel fala de um derramar como chuva. Essas imagens de uma água que dessedenta, que purifica, que lava, que banha, essa imagem aponta diretamente para a obra de Cristo no Calvário e para a obra de Cristo quando foi assunto aos céus. Ele disse: se eu não subir para o Pai, eu não posso derramar o meu Espírito sobre vocês, eu não posso derramar sobre toda a carne. Então a imagem de água, de sede sendo saciada, tanto no Antigo Testamento quanto aqui no Novo Testamento, nas palavras de Cristo, já são símbolos do Espírito Santo de Cristo, de Jesus. Então é muito relevante estudar esse assunto, meditar nesse assunto. Mas eu quero compartilhar contigo também. Temos falado muito nas terças-feiras. Nas terças-feiras temos falado muito sobre este assunto. O assunto é avivamento. Eu fico muito feliz de poder dizer isso, falar sobre isso, porque é a orientação da nossa liderança, a orientação do Bispo Walter, a orientação para que os pastores e bispos
busquem, a orientação é para que os pastores e os bispos busquem avivamento. Clamem por avivamento. Clamem por esse tempo, diziam os antigos homens, os que experimentaram os grandes avivamentos na história. Eles diziam que o avivamento era como um tempo de refrigério. Um tempo de refrigério. Os homens que estavam ali lutando, buscando, pregando assiduamente, fervorosamente, em jejuns e orações, em muitas ocasiões eles percebiam que, por maiores que fossem seus esforços, parecia que não acontecia nada. Parecia que não havia um senso de arrependimento na igreja, um fervor na igreja, um anseio na igreja por mais de Deus. Parecia que havia isso. Nós estamos vivendo um tempo de muita sequidão. E nós falamos disso na terça-feira. É óbvio, obviamente, que eu quando falo de tempo de sequidão, eu não estou dizendo que todos na igreja estão vivendo um tempo de sequidão. Há pessoas que dentro das igrejas buscam a Deus. Por exemplo, na igreja de Corinto, havia um grupo na igreja de Corinto que era temente, zeloso, permaneceram dentro da instrução do apóstolo Paulo. Mas a igreja de Corinto, na sua maioria, estava admitindo falso evangelho, falsa pregação, falsos apóstolos. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer superapóstolos, homens que se auto-intitulavam superapóstolos. E Paulo teve que corrigir o que eles estavam permitindo acontecer, seus falsos ensinos, falsas mensagens. A igreja de Corinto estava maculada, mas ainda assim havia ali um grupo, poucos irmãos que eram firmes, eram fiéis. Isso acontece em toda a congregação, em todos os lugares. Há pessoas que se mantêm cheias da presença, que se mantêm avivadas. Mas avivamento não é uma obra isolada, em pessoas isoladamente. Avivamento é um momento que parece que Deus rasga o céu e desce de uma forma muito diferente do que se está vivenciando, do que estamos vivendo. O avivamento, eu quero, só para que você entenda que nós não podemos dizer que estamos vivendo avivamento no Brasil. Nós não podemos dizer isso. O avivamento no Brasil faria com que o sambódromo ficasse vazio dentro dos 4 dias de carnaval. O avivamento no Brasil faria com que os bares ficassem vazios num dia de clássico, onde o Vascão entrasse em campo. Queria ver se alguém ia me apedrejar. Gente, eu gosto do Vasco, mas eu não sei de nada do Vasco. Eu não sei de nada de futebol. Eu nem sabia que o Messi tinha saído do Barcelona. Aí depois que eu fiquei sabendo outro dia. Mas eu não quero falar de futebol não, que é muita perda de tempo. Eu quero te dizer o seguinte: quando há um avivamento, os bares ficam vazios, o Maracanã vai ficar vazio e qualquer estádio vai ficar vazio. Sabe por quê? Porque foi exatamente isso que aconteceu no avivamento do país de Gales, na Grã-Bretanha, na Escócia. Exatamente isso que aconteceu. O país que inventou o futebol, a Inglaterra, teve os seus estádios vazios no avivamento. Esse avivamento, aconteceu um avivamento no ano de 1859. Esse avivamento foi muito marcante. E é neste avivamento que os estádios ficaram vazios, os bares ficaram vazios. Aquilo que os homens chamam hoje de... É um nome, vamos dizer, é um eufemismo para birosca, boteco.
botequim, se chama pub. Já viu isso? Agora o nome é... Você acredita que crentes estão frequentando pubs? Acredita nisso? Acredita que há uma permissividade tão grande no coração dos homens? Os homens estão se permitindo tantas coisas que agora crentes frequentam pubs. Vão ao lugar onde há centenas de cervejas artesanais e lá eles vão, às vezes com a seu cônjuge, e passam tempos ali e tudo bem, tudo bem. Você sabe o que o álcool provoca? Você sabe o que o álcool provoca? Você sabe o que a embriaguez provoca? Você sabe que o maior número de mortes que nós enfrentamos, muito mais do que guerras civis, muito mais do que... Meus irmãos, o número de mortos em acidentes de trânsito, com motos, carros e caminhões, com pessoas embriagadas ao volante, vai ser maior do que o número de mortos por essa pandemia. Sabe o que é interessante? Por que ninguém parou de dirigir, né? Porque se o número de mortos... Eu só quero que você pense um pouquinho, para você não ser levado pelas emissoras de televisão a pensar como um gado, como um ruminante que absorve aquilo que está na televisão e fica assim, ó. Pensa um pouquinho. Se o número de mortes com automóveis, com embriaguez ao volante, é infinitamente superior ao número de mortes de pessoas que morreram por causa desse vírus, por que ninguém parou de dirigir? Melhor ainda, por que ninguém parou de beber e ir para trás do volante depois que bebe? Então, é só para que a gente entenda que nunca nós, na América Latina, nós experimentamos um avivamento grandioso. E eu falo avivamento, ele não afeta ou é derramado sobre um grupo de pessoas, mas sobre infinidades de pessoas. O que eu penso em avivamento, eu lembro muito do Bispo Roberto nessas ocasiões, porque o Bispo Roberto era um homem sedento por avivamento. Ele era sedento por ver os terreiros onde se cultua inúmeras entidades fechadas e as pessoas de joelhos nas ruas pedindo pela misericórdia do Deus Altíssimo. Isso é avivamento. Avivamento é algo muito poderoso. É uma obra que nós não temos como suportá-la. Tamanha graça que é derramada, tamanha a virtude do convencimento do pecado que é derramado sobre as pessoas. Então, é por isso que eu faço questão que você busque isso, e eu faço questão que isso seja dito e repetido várias vezes, porque essa semana, na terça-feira, quem estava aqui ouviu coisas relacionadas a avivamento, e essa é a direção do Bispo Walter para a Igreja Cristã Nova Vida, que nós estamos debaixo dessa liderança. Nos submetemos à liderança do Bispo Walter, do colegiado de bispos, e a direção para nós não há mais o que fazer. Se Deus não intervir, não há o que fazer. Se Deus não derramar água sobre a terra seca, não há o que fazer. Estamos mortos. Meus irmãos, queria que você entendesse uma coisa também muito, muito importante para os dias de hoje. Igreja não é empresa. Igreja, ela não vai ficar melhor, mais atrativa, quando a gente começar a inventar, a criar e a trazer novos métodos ou novas estéticas ou inovações para a igreja. Não vai adiantar, não. Porque Deus não está procurando método, não está procurando inovação,
não está procurando uma nova técnica para fazer a igreja ficar bem cheia. Deus não está procurando espetáculos. Deus não está procurando, ao invés de músicos, artistas. Deus não está procurando artistas. Deus está procurando homens quebrantados e mulheres quebrantadas. Deus não procura métodos. E há muitas pessoas que pensam que não, a gente precisa inovar, a gente precisa fazer alguma coisa a mais, vamos aumentar o número de cultos, vamos fazer um número maior de cultos, vamos fazer mais programações, vamos fazer mais atividades. E aí nós vamos entrar num ativismo religioso. E o ativismo religioso vai redundar em nada. Em nada. Pode ser que pessoas, se nós inovarmos aqui, trouxermos um gelo seco, pintarmos aqui dentro de preto, colocarmos umas luzes, jogos de luz, e fazer com que o som aqui fique tão poderoso que esse lugar trema e tudo aqui trema. Se o Espírito de Deus não estiver aqui, vai ser por emoção. Deus, Ele não se preocupa com estética, com aparência, com a forma. Ele está olhando o nosso coração. Lá em Lamentações, nós lemos no capítulo 1 que as pessoas começaram a desprezar o culto solene. Depois, se você quiser, nós fizemos essa leitura na terça-feira. As pessoas começaram, depois se quiser anotar, leia Lamentações capítulo 1. Lamentações capítulo 1, Lamentações do profeta Jeremias, ou seja, os choros do profeta Jeremias. Aquilo ali é o pré-requisito para o avivamento. É a maneira que Deus quer ver o seu povo, para que Ele possa derramar do seu Espírito quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, no momento que Ele achar melhor. O pré-requisito é Lamentações capítulo 1. Por favor, não abra lá não, tá? Só anota. Mas está escrito lá que o povo que se acostumou a pecar, que se acostumou com os relacionamentos pagãos, que se acostumou a viver no meio dos cananeus, que se acostumou a se cananizar, que trouxe os elementos externos para dentro da igreja. As pessoas hoje acham que aplicar método empresarial na igreja, que faz a igreja crescer, que Deus está agindo ali. Igreja não é uma organização empresarial. Igreja não é um lugar onde nós vamos aplicar métodos de gestão e de motivação pessoal e de motivação de grupo. E aí nós vamos conseguir fazer a igreja ficar cheia do Espírito Santo, não. Só quando houver sede e fome por justiça. Só quando houver isso. As pessoas não estão atrás de culto solene. Você pode ver comigo rapidamente? Vai lá em Lamentações, rapidamente. Capítulo 1. Lamentações fica logo depois do profeta Jeremias, porque são as lamentações do profeta Jeremias. Veja o versículo 4. Lamentações, capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Porque não há quem venha à reunião solene. Agora eu quero que você faça isso, por favor, faça isso. Feche a sua Bíblia, feche a sua Bíblia. Você sabe o que é uma reunião solene? É só você pensar no que não é uma reunião solene. Você vai entender o que é uma reunião solene.
Reunião solene é o antônimo, é o oposto, é o diametralmente oposto a um show, onde artistas se apresentam, onde animadores de plateia estão falando e pregando, criando dentro da Bíblia, sonhando seus próprios sonhos e entregando para as pessoas seus próprios sonhos, suas adivinhações, seus mecanismos de emocionar e de uma forma assim de manipular a emoção das pessoas. Isso não é culto solene. Primeiro que o culto não foi feito para você. Você sabia que o culto hoje não foi feito para você? Sabia que você não veio aqui para receber nada? Sabia que a essência do culto é oferecer, não é receber? Você sabia disso? Você sabia que hoje você está aqui para servir, não para ser servido? Sabia que o culto a Deus é para dar a Deus e não para receber de Deus? Só aí você já percebe que nós estamos vivendo um tempo de completa inversão de valores. Culto solene não tem nada a ver com os shows dos dias atuais, onde você é extremamente animado, você fica extremamente animado e você sai tão convencido de que você, caramba, você é bom, você pode, você consegue, quando o culto deveria ser pessoa. Sabe qual era o culto lá do Antigo Testamento, que deveria ser o culto solene de hoje? Pessoas com seus animais. Só para você ter uma ideia, você sabia que para cada animal era um pecado diferente? Você não sabe disso? Olhando para o Antigo Testamento, você vai ver na lei mosaica que para cada pecado era um animal diferente. Você lembra disso? Lembra? Então, todo mundo sabia o pecado de todo mundo. Você imagina a vergonha? Mas só que havia ali um ambiente de confissão, de arrependimento, de vergonha mesmo. O problema é quando a confissão, o arrependimento, a vergonha e a conversão não acontecem mais. Porque quando esses 4 elementos não acontecem, significa que não acontece culto a Deus. Quando uma pessoa chegava com um boi para oferecer a Deus, vá lá no Antigo Testamento, depois Deuteronômio, vá no livro de Números, vá no livro de Levítico, que você vai ver qual o pecado do boi, para oferecer um boi. Qual era o pecado? Qual era o pecado referente aos bodes que eram oferecidos, imolados e queimados diante de Deus? Qual era o pecado das rolinhas, das pombinhas que eram oferecidas? Qual era o pecado dos bolos? Qual era aqueles pecados? Porque todas as pessoas que chegavam ao sacerdote para sacrificar, para oferecer a Deus os seus sacrifícios, elas iam ali para serem lavadas, limpas, purificadas dos seus pecados, e os seus pecados ficavam manifestos. Então você imagina, nós deveríamos sair, entrar na igreja com o coração ardendo por pedir perdão a Deus, por clamar a misericórdia de Deus, por clamar a graça de Deus para nós miseráveis pecadores. E nós sairmos daqui continuando no mesmo espírito. Senhor, tem misericórdia de mim, continua tendo misericórdia de mim, mas eu sei que o teu sangue me lava, mas continua tendo misericórdia de mim. Esse é um culto solene. Pergunta que eu queria te fazer: quem hoje quer esse culto? Quem nesses dias quer esse culto? Sabe o que é interessante? Os dias atuais, que são os últimos dias, nós estamos nos últimos dias. Jesus está às portas e quando ele vier, acabou. A história, a terra, tudo será consumido e o mundo se acabará. Mas nos tempos de Jeremias, o povo já menosprezava o
culto solene. Já não se reuniam mais. Já tratavam as coisas de Deus, o culto a Deus, como um momento qualquer. Uma hora que, se der vai, se não der não vai. A gente faz assim. Irrelevante. Esses são os dias atuais. Esses são os dias do profeta Jeremias. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo que a sequidão tomou os nossos corações. O derramar do Espírito se tornou para muitas pessoas um momento de êxtase espiritual, quando o derramar do Espírito devia trazer para nós uma mudança completa na nossa forma de viver. O derramar do Espírito não é o que nós estamos vendo nas mídias sociais. O derramar do Espírito era dado no livro de Atos, derramado sobre homens, aspergido sobre homens, para que esses homens tivessem a coragem de morrer pela causa de Cristo. Esse é o derramar do Espírito. O derramar do Espírito liberava sobre homens e mulheres a coragem de confessar o nome de Jesus aos seus algozes. E os homens mais cheios do Espírito foram mortos, crucificados, decapitados, presos, torturados até a morte. O derramar do Espírito não é um prêmio, é uma responsabilidade. O derramar do Espírito sobre nós, o derramar farto, como nós acabamos de ler aqui, o farto derramar do Espírito, a saciedade da sede e a satisfação da fome por justiça, que é saciada em Cristo, ela é não um prêmio para nós, mas uma responsabilidade. Não é para que nós fiquemos em evidência, mas é para trazer à tona o Cristo, para que Ele fique em evidência. Eu percebo que o que mais tem afetado a nossa vida espiritual são os nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos andam mal das pernas. Nós temos influências, infiltrações na nossa vida, e essas influências, essas infiltrações trazem sequidão. As influências na maior seca que houve no meio do povo de Deus, no meio da história de Israel, a seca que afetou o reino de Acabe, se deu porque Acabe tinha maus relacionamentos, péssimos conselheiros, más influências. A seca no coração da mulher samaritana. Você lembra da mulher samaritana? Aquela que Jesus falou: se você beber da água que eu lhe der. Aquela mulher, ela nem sabe que ela é uma alma seca, é uma terra, seu coração era uma terra seca, ela nem sabia, mas Jesus estava falando para ela: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. E qual era a fonte da sequidão daquela mulher? Seus relacionamentos sensuais. Os nossos relacionamentos, as nossas más conversações trazem sequidão para a nossa vida, trazem seca para o nosso íntimo, para o nosso coração. Nós precisamos de Natãs na nossa vida. Precisamos de Natãs.
Precisamos de Elias na nossa vida. Precisamos de Joões Batistas nas nossas vidas. Pessoas que possam colocar o dedo no nosso nariz e dizer: você está errado. Você está pecando. Esses são os teus melhores amigos. É interessante porque Natã, na vida de Davi, a gente poderia nem saber sobre Natã, sabia? A gente poderia nem ter noção da vida de Natã, porque Davi podia ter cortado a cabeça de Natã e simplesmente calado Natã, e podia ter continuado no seu pecado, conformado com o seu pecado com Batseba, com o seu assassinato de Urias, e viver uma vida tranquila. Era só lhe cortar o conselho do seu melhor amigo Natã. Se isso não acontecesse na vida de Davi, a vida de Davi seria uma derrocada. Se Natã, se aquele amigo não trouxesse a palavra da verdade, a palavra revelada por Deus, que traz espada, que traz conversão, que traz arrependimento, se Natã não tivesse trazido essa palavra para Davi, nós hoje nunca reconheceríamos Davi como um homem segundo o coração de Deus. Nunca. Porque só por intermédio daquele dedo na cara de Natã que Davi se arrepende. Natã é um homem de coragem. Porque Davi é um homem de sangue. É um homem que manuseia a espada e afunda de uma forma bem hábil. Mas ainda assim, ele reconheceu que o seu amigo, o profeta Natã, estava trazendo a palavra de Deus. Ele se arrepende, se quebranta e por causa disso não morre. Por causa disso não morreu. Queria te perguntar uma coisa. Teus amigos são ferro? Teus amigos são ferro? Ou teus amigos são penas? Teus amigos são ferro? Ou teus amigos são penas? Porque se eles forem penas, eles não são bons amigos. Se você é uma pena para os teus amigos, você é um péssimo amigo. Você pode ver comigo? Eu queria que você visse duas coisas. Primeiro, que você observasse abra por favor lá em 1 Reis 16. 1 Reis 16. Versículo 31. 1 Reis 16, versículo 31. Acompanhe com os seus olhos, por favor. 1 Reis 16, 31 diz assim: como se fora coisa de somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Estamos falando de Acabe. Estamos falando de um homem que gerou a maior seca no meio do povo de Deus. Você pode ver no capítulo 17. O que está escrito no capítulo 17? Elias prediz grande seca. Uma grande seca. Não foi qualquer seca. E quem foi o grande gerador dessa seca? Foi o rei do povo de Deus. O chefe, o líder. Por que que ele foi um péssimo rei? E por que que ele gerou essa seca? Essa ausência de água, essa ausência de refrigério, essa ausência de hidratação para o povo de Deus, essa ausência da manifestação de Deus. Sabia que o povo de Deus entendia que quando havia chuva é porque Deus estava ali abençoando o povo? Você sabia disso? Hoje nós não temos muito esse vislumbre, porque a gente consegue, os homens já estão pensando até como dessalinizar a água do mar, né?
A gente não tem muito esses vislumbres dessas secas, mas naquele tempo a irrigação dependia da chuva. Os homens dependiam da chuva, e eles sabiam que quando havia chuva era porque Deus estava os abençoando. E quando Deus secava a fonte, a mão de Deus estava pesando. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Quem é esse tal de Jeroboão, filho de Nebate? Porque Acabe andava nos pecados de Jeroboão. Você pode voltar comigo no capítulo 12, volte algumas folhas, capítulo 12, versículo 28. Capítulo 12, versículo 28. Aí eu quero que você entenda agora. Sabe qual é o principal? O principal, uma das coisas principais para o nosso, para que Deus derrame avivamento sobre nós, nossos relacionamentos. Qual o título no versículo 25? A idolatria de Jeroboão. Com quem Acabe andava? Nos caminhos de Jeroboão. Andava nos caminhos de Jeroboão. Agora, olha o que está escrito aqui no versículo 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém. Ou seja, chega de ir para a igreja, já está bom de ir para a igreja, está bom de cultuar a Deus. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Esses daí, ó, é o homem que Acabe anda. Ele anda nos caminhos de Jeroboão, ele anda conforme a idolatria de Jeroboão. Agora, pule para, por favor, capítulo 13, versículo 4. 13, 4. Olha o que diz o versículo 4. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus, o que aconteceu com a mão de Jeroboão? Secou. E não a podia recolher. Esse aí é o homem que Acabe anda, que Acabe se espelha. É um homem que rejeita a palavra de Deus, rejeita o profeta de Deus, rejeita a instrução de Deus. Esse é o homem. Agora no versículo 8. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Sabe o que significa isso? Jeroboão é um homem tão perverso, tão maligno, que ele até tem umas artimanhazinhas para tentar mudar, convencer Deus, torcer o braço de Deus. E aí esse homem, ele diz: eu não quero nem beber a tua água, não quero nada de você, eu não quero nenhum tipo de relacionamento contigo, eu não quero contato contigo, porque você conhece a Deus e você rejeita a palavra de Deus. Esse aí era o padrão que Acabe tinha. Vá no versículo 8 do capítulo 17, por favor. Capítulo 8, versículo 17. Perdão, falei tudo errado. Capítulo 17, versículo 8. Eu falei o contrário. Mas veja o 7. Olha aqui o que diz o 7. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali
onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não te acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Você percebeu isso aqui? Olha o que está escrito aqui. Essa mulher que não tem nada, ela está disposta a servir a Deus. Ela está disposta a honrar o profeta. Um homem que era o padrão de Acabe, Jeroboão, que tinha muitos recursos, não obedece à palavra do profeta. Fica com o braço seco. Essa mulher aqui, que não tem nada, que vai comer um bolo e morrer com seu filho, porque a seca tomou toda a região, no meio onde estava o povo de Deus. Essa mulher aqui está recebendo a palavra de Deus, que é descendente. No meio da seca, sempre há alguns, poucos. No meio desse tempo de sequidão, há pessoas ainda tementes, há pessoas ainda sensatas, há pessoas ainda vivendo cheias do Espírito Santo de Deus, há pessoas ainda dispostas a obedecer a palavra de Deus, ainda que custe sua própria vida. Porque ela podia ter mais um dia de vida, né? Se ela não preparasse aquele bolo para o profeta, ela podia ter mais um tempo de vida, mais um dia, quem sabe. Mas ela prefere honrar a palavra de Deus que está nos lábios daquele profeta. E aí a palavra de Deus a sustenta. Esse homem é a representação da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa nos sustentar. Só dessa forma Deus trará a chuva novamente. Precisamos viver com fome e sede dessa palavra. É ela que nos descedentará, é ela que nos manterá de pé, é ela que nos sustentará. Essa mulher preferiu ser amiga do homem de Deus. Acabe preferiu ser amigo de um homem insensato. Agora eu quero que você abra para a gente encerrar. Provérbios, por favor, abra rapidamente. 27 e 17. Provérbios 27 e 17. Provérbios 27 e 17 diz: como o ferro com a pena se afia, assim o homem ao seu amigo. Vou ler de novo. Como o ferro com a pena se afia, assim o homem ao seu amigo. Meus irmãos, é isso que está escrito aí? É isso que está escrito aí? O que está escrito aí? Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Se você não tiver um amigo duro que possa afiar a tua vida, você vai ser uma faca desamolada, uma faca cega para sempre. E
E se você não for esse ferro, e se você não quiser esse ferro, olha, dificilmente você vai conseguir servir a Deus. Se você não estiver disposto a ser disciplinado, se você não estiver disposto a ter seus pecados manifestos diante dos teus olhos, dificilmente você vai agradar a Deus. Porque, meus irmãos, eu não consigo enxergar meu próprio pecado. Muitas vezes você não consegue enxergar seu próprio pecado. Você às vezes não consegue enxergar os pecados dos teus filhos. Sabia disso? Nos dias de hoje, os professores são tratados como verdadeiros tiranos. Um professor, estou falando de um professor de escola ou então da escola dominical, porque o professor ele diz para o pai e para a mãe: o seu filho está impossível. O que o pai faz? O que a mãe faz? Meu filho, o meu filhinho, o meu bebê, o meu amorzinho da minha vida? Não. Você não consegue enxergar. Nós não conseguimos enxergar. Você já ouviu aquele ditado que criança é cega? Já ouviu isso? Às vezes o nosso coração está tão pouco amolado, está tão pouco afiado, que a gente não consegue enxergar os erros que estão dentro da nossa casa, os nossos próprios erros. Nós precisamos de amigos que sejam ferro e não pena. Eu preciso de um amigo que seja ferro e não pena. E eu tenho amigos assim. Meu pai é esse meu amigo. E você vai precisar ser essa pedra dura que amola a vida do teu amigo. Interessante, né? Você amola a vida do teu amigo? Ou você passa a mão na cabecinha dele, vitimiza ele mais ainda? Acabe andou como Jeroboão, nos caminhos de Jeroboão, em maus conselhos, com péssimas amizades, e assim, para completar, Acabe ainda foi casar com uma princesa de Baal. Aí é o completo estrago. Se os nossos relacionamentos não estiverem debaixo da mão de Deus, nós estamos perdidos. Se os nossos relacionamentos forem relacionamentos doentios, nós estamos perdidos. Se você não for ferro, se você não puder ser Natan para alguém e não tiver um Natan para você, se você não puder ser um amolador para alguém e tiver alguém que te amole, você é uma faca cega. O Espírito de Deus não vem. Viveremos em sequidão. Nosso coração se conformará com o pecado. Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a valorizar o culto solene. Tantos poderiam estar aqui, não estão. Ó Deus, eu estou aqui desejoso por assumir a função de ferro para a vida dos meus irmãos, porque eu não quero nenhum cego. Eu quero que os meus irmãos sejam afiados, firmes, zelosos, aguardando o santo avivamento de Deus, o derramar a chuva preciosa. Eu quero que meus irmãos sejam como essa viúva de Sarepta, não como Jeroboão. Quero que meus irmãos sejam confrontados com o pecado, assim como Cristo confrontou o pecado da mulher samaritana. Que mantinha relacionamentos sensuais aflorados. E Cristo teve que dizer, Jesus teve que dizer para ela: é verdade, você não tem marido e o que você tem agora também não é teu marido. Você tem uma amiga assim, que pode denunciar o teu pecado olhando no teu olho.
Porque foi quando isso aconteceu com a viúva de Sarepta, foi quando isso aconteceu com a mulher samaritana, que o seu coração se encheu. Ela jogou o cântaro, ela rejeitou até a água, ela correu para a cidade e ela foi declarar, cheia do Espírito de Deus, cheia do convencimento do pecado, cheia de arrependimento. Ela disse para toda a cidade: eu encontrei um homem que me disse tudo o que se passava no meu coração. Eu encontrei um homem que era ferro, que foi ferro para mim, que amolou a minha vida, que mostrou que tinha arestas na minha vida, que mostrou o meu pecado, que apontou os meus pecados. E aquela cidade experimentou um pequeno avivamento, porque ela segurou Jesus ali, e Jesus pregou para aqueles homens, e todos eles se renderam. Meu querido irmão, se os seus relacionamentos são baseados em sensualidade, promiscuidade, tolices, banalidade, futilidades, não virá avivamento, não virá chuva. Santo Deus, coloca diante de nós ferro para amolar a nossa mão, para afiar o fio da espada da nossa existência. Sejamos como espadas afiadas na tua mão, para que tenhamos em nós uma fonte para jorrar na vida eterna, para que percebamos os nossos pecados, para que reconheçamos